Agora, seguindo aqui, Zé, eu acabei de ver que subiu uma nota importante aí na home de Veja, está até na nossa manchete. Estados Unidos vão barrar visto a estrangeiros que censuram americanos. Olha só, vou acompanhar aqui junto com vocês. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta uma nova política de restrição de vistos que visa impedir a entrada de estrangeiros que censuram americanos. A decisão foi comunicada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, apenas um dia após a administração ordenar que embaixadas dos Estados Unidos suspendam entrevistas para vistos de estudante. Então, ele diz o seguinte: por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncia uma nova política de restrição de visto que será aplicada que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. Isso vem na esteira de toda essa história envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Inclusive, o secretário já tinha falado na semana passada que poderia aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, e agora essa decisão, de novo, sobre esse tema, né? É um tema aí que tem sido bastante debatido aqui no Brasil, evidentemente, até porque Eduardo Bolsonaro está lá, deputado licenciado, está nos Estados Unidos, tem feito esse discurso contra o ministro Alexandre de Moraes, e agora é alvo desse inquérito que foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele poderia estar ali obstruindo, né, as investigações da trama golpista com essa incitação de ódio contra das autoridades americanas contra o judiciário brasileiro. Pois é, é mais uma escalada, né? É mais um ponto, né, vamos dizer assim, nessas ameaças que são feitas a Moraes, enfim, e aqueles que tomam decisões envolvendo a família Bolsonaro, enfim, envolvendo integrantes e apoiadores do ex-governo Bolsonaro. Essa coisa da restrição dos vistos, assim, ela tende a alcançar Alexandre de Moraes, assim, não está escrito isso, não foi dito isso, mas assim, mas isso está implícito, né? Quando ele fala de autoridades que censuram cidadãos americanos, né? Obviamente isso vai ser usado para enquadrar Alexandre de Moraes nesse item. Porque, assim, Paulo Figueiredo, o jornalista, o neto do último ditador da ditadura militar brasileira, o general João Batista Figueiredo, o Paulo Figueiredo, que hoje é blogueiro, foi comentarista de veículo de comunicação aqui no país, e que é réu, que é denunciado, né, na acusação da trama de golpe de Estado, vive nos Estados Unidos e é cidadão americano, né? O jornalista Rodrigo Constantino também é outro, também, que foi comentarista em canais, em veículos de comunicação aqui, também tem cidadania americana, né? Então, assim, eu acho que mais ainda no caso do Paulo Figueiredo, que é muito próximo do Eduardo Bolsonaro e que está sendo investigado nesse processo da trama golpista, que está tramitando agora na primeira turma, ele já falou isso várias vezes, né? Assim, ele é um cidadão americano, é protegido pela primeira emenda, e o governo americano pode fazer algo para protegê-lo com essa justificativa. Então, nessa questão do visto, eu acho que já pode ser um pretexto ali para punir autoridades brasileiras que estejam tomando decisões nesse sentido. Agora, o que o Marco Rubio tinha sinalizado há poucos dias no Congresso americano, ao responder a pergunta de um deputado do Partido Republicano, era ainda um pouco maior, porque não era só com relação à vista, né? Porque essa coisa da restrição de vistos, ela pode impedir, por exemplo, o Moraes de entrar nos Estados Unidos, né? Mas a questão que ele tinha sugerido era aplicar uma lei que equivale ali a uma espécie de morte financeira, né, como dizem, né, que é uma lei que em tese, impediria o Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras punidas de ter, inclusive, movimentação bancária, né, de ter dinheiro em banco, de poder fazer investimento, de poder fazer transações comerciais via sistema financeiro, que é um pouco além ainda de visto, né. Mas eu acho que essa decisão de hoje não deixa dúvida de que aquilo que o Marco Rubio falou no Congresso há poucos dias, de fato vai acontecer, né. Assim, então eu acho que em breve a gente vai ter alguma especificação dessa ameaça, com nome, sobrenome, com algum tipo de punição para alguma autoridade brasileira, o que vai desencadear mais um pepino aí para ser resolvido pela diplomacia brasileira, mais uma treta entre o governo brasileiro e o governo americano, né? E mais uma escalada, né, no discurso do bolsonarista no país, né? Porque isso dá gás para o bolsonarismo, que vive dizendo que a Suprema Corte Brasileira atropela os direitos fundamentais, né, dos envolvidos, dos investigados. Eles vão usar, obviamente, qualquer tipo de decisão americana contra autoridades brasileiras como argumento para continuar sustentando o seu discurso, né?
Pois é, né? Do ponto de vista prático ali, da ação, do julgamento em si, do processo, não tem impacto, né? O que traz esse impacto é os elementos políticos que podem dar mais margem, né, para os bolsonaristas terem argumento ali para continuar com essa retórica da perseguição política contra o ex-presidente, enfim, aliados dele. Então é mais nesse sentido, né? Mas o que acaba dando muita força, né? Diante da opinião pública, acaba dando, né? Ah, não tenha dúvida, já está sendo bastante usado nas redes sociais, isso tende a ser usado cada vez mais, inclusive pela própria família Bolsonaro, né? A abertura do inquérito, porque assim, o governo já reagiu, né? Assim, houve uma representação do deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, essa contra o Eduardo Bolsonaro, né, por estar se movimentando no exterior para poder pressionar o governo americano a adotar sanções contra o país que ele, Eduardo Bolsonaro, representa, né? Então, assim, o deputado Lindbergh Farias entrou com a representação, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu que o STF abra inquérito, o Alexandre de Moraes, a quem coube a representação, determinou a abertura de inquérito, e nesse inquérito que foi aberto, determinou, inclusive, que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja intimado a depor, porque, em tese, é ele quem está sustentando o filho nos Estados Unidos e a movimentação do filho para tentar buscar sanções contra o país lá fora, né? Sanções do governo americano contra autoridades do país. Então, assim, esse inquérito aberto por Moraes, não tenha dúvida, é mais combustível na fogueira, inclui de novo o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ser usado pelos apoiadores bolsonaristas como mais uma prova, né? Uma prova, vamos dizer assim, de que o STF e Moraes promove uma perseguição ao governo, aos apoiadores do ex-presidente, e agora com essa coisa de os Estados Unidos estarem ali caminhando lado a lado ali, né, os bolsonaristas nessa questão. Né? Eu acho engraçado, inclusive, o governo Trump falar que assim que é de liberdade de expressão, né, falar muito da primeira emenda, é uma coisa que eles dizem muito, e falar em liberdade de expressão, dizer que isso é um princípio que eles não negociam e tudo mais, quando a gente vê que não é bem assim com relação a outros tipos de cidadãos, né? Então, nos Estados Unidos, nessa questão de Harvard, por exemplo, da expulsão de estudantes do país, muitos deles sob a alegação de que são contra Israel, de que defendem Gaza, de que defendem os palestinos, de que fazem pregação política pró-Hamas e não sei o quê, também poderia se encaixar nessa questão da defesa de liberdade de expressão, né? Já que a liberdade de expressão nos Estados Unidos é irrestrita, é amplamente protegida pela primeira emenda, então ela não deveria ser usada nem para perseguir os aliados, né, do trumpismo, nem aqueles que eles consideram desafetos, né? Mas não é isso que se vê na prática.